Eu Ainda Posso. Meu nome é Marisa Bueno, tenho 63 anos, iniciei no rádio aos 15, porque desde pequena eu sempre tive muita curiosidade em saber como que funcionava esse mundo mágico do rádio. Aí meu pai também trabalhava numa rádio ali em Guaratinguetá, uma cidade vizinha, minha cidade natal, Aparecida. Então eu vivia ali perguntando e tendo muitas dúvidas, né? A gente, quando criança, a gente sempre quer saber como que funciona tudo. Naquela época o rádio era de madeira, de válvula, ficava na parte de cima da casa, a criançada não podia nem chegar perto. Aí ficava só em uma estação, na Rádio Aparecida. E era AM, não existia FM, gente, era AM, onda curta e onda tropical. E eu sempre muito curiosa, quis saber como que funcionava. A perguntinha, né, bem assim infantil, como é que o homem fala lá em São Paulo e a voz dele sai nessa caixinha? Era a minha dúvida. E meu pai lá com toda a sua simplicidade também, ele era autodidata, mas era violeiro, tocava viola ao vivo, tinha um programa na Rádio Clube de Guaratinguetá e era meu ídolo, porque ele fazia aquilo que no fundo, eu sabia que o meu sonho iria ser realizado de alguma maneira. Surgiu uma oportunidade de eu conhecer um estúdio de rádio naquela época. Eu tinha já 11 anos de idade. E bem na Rádio Aparecida, na cidade que eu morava, a rádio que a gente ouvia diariamente em família, naquele rádio de válvula que ficava na parte superior da casa para nenhuma criança mexer, eu conheci um estúdio com o Percy Lacerda. Percy Lacerda foi um dos nomes mais significativos do rádio do Vale do Paraíba. Jornalista, político e, na época, um comunicador que todo mundo se espelhava nele. Ele era o comunicador da Rádio Aparecida que a gente ouvia todo dia. E tinha lá um programinha, tinha um quadro, né, no programa, o que é, que cai em pé e corre deitado. E eu falei, chuva, né? Era um telefone que a gente usava, gente, na mercearia, que a gente pagava lá uma quantia para poder usar o telefone fixo e participar lá dos programas da rádio para pedir música, escrevia-se cartas, mas esse o que é, era para a gente ligar na rádio e dizer a resposta. E todos os dias eu ia lá para participar na mercearia, pegava o telefone fixo. Dessa vez eu acertei e fui lá convidada pelo comunicador Percy Lacerda para participar do programa dele. Foi a primeira vez aos 11 anos que eu falei no microfone da Rádio Aparecida. Olha só que peso, né? Mas enfim, a vida tomou outros rumos, a gente foi para Guaratinguetá, eu estava lá no meu curso de datilografia com a minha irmã, a gente fazia curso de datilografia, aquilo lá era essencial para o crescimento profissional da gente. E depois que acabava o curso de datilografia, a gente ia, né, a pedido meu, a gente ia para a rádio para assistir o Paulo de Oliveira, que era o comunicador também da época lá da Rádio Liberdade de Guaratinguetá, era uma rádio AM, também com muita audiência na cidade. E eu queria assistir mais um programa de rádio, como era feito. Aí eu já tinha 15 anos de idade. Mas aí, o Paulinho, ele chegou para mim e falou, a gente conversando, ele falou, nossa, você tem um tom de voz bacana, você tem uma dicção boa, você tem um grave bonito, que as meninas de casa, todas têm esse grave, né? Que eram diferenciados, realmente. E daí eu falei, ele disse, você tem vontade de ser locutora? Eu falei, nossa, é o meu sonho, mas eu acho que não é para mim, né? Ele falou, por que não? Vamos dar uma treinadinha nisso aí. Ele me dava jornais e pedia para eu ler. Ele lia primeiro e depois ele passava para mim, faça aí uma leitura e firme e forte, porque essa é uma notícia política, você tem que ser séria para ler isso aí, tá bom? Só que eu lia a notícia e de repente eu errava e dava risada. E ele dava murros na mesa e coisas voavam por aí. E a minha irmã assistindo falou, você é doida, eu nunca jamais passaria por isso para aprender. Eu falei, não, mas eu vou aprender sim, mesmo que ele seja rígido, que seja firme, que seja bravo. E todos os dias eu ia lá. Aí uns 15 dias, passaram-se 15 dias mais ou menos, e ele falou, agora você está pronta para a gente gravar um teste. Vamos fazer esse teste e vamos fazer a demonstração para o diretor da rádio.
Esse teste foi demonstrado e no dia seguinte eu estava lá na Rádio Liberdade Guaratinguetá fazendo utilidade pública. Eram notinhas. Fulano de tal perdeu todos os documentos, quem encontrou deixar na rádio, aquele estilo. Porém, não durou muito tempo, porque esse mesmo locutor da rádio de Guaratinguetá era locutor também da Rádio Aparecida. E a ironia do destino fez com que, graças a Deus, estivesse precisando, na época eles estavam precisando de uma locutora, e o Paulinho me indicou. 2 meses depois de Rádio Liberdade, eu já estava falando para o Brasil inteiro. Aquilo me dava um piriri danado, eu suava frio, eu tinha assim, nossa gente, eu ficava gelada. Mas enfim, foi ali a minha grande escola. Na época não se tinha, né, nenhum curso de radialista, não tinha nenhuma faculdade, né, nesse caso. Mas enfim, eu aprendi mesmo, foi com a vida, aprendi fazendo, aprendi na raça, me jogaram na fogueira, eu passei mal durante muitos dias, porque era tenso. Era um programa que recebia cartinhas, né, do Brasil inteiro, e a gente lia as cartinhas, eram centenas de cartas que chegavam diariamente. E hoje já são 48 anos dedicados ao rádio, esse veículo maravilhoso, mágico, que embora muita gente ache, ele não morreu, gente, ele apenas se reciclou, assim como nós, profissionais do rádio, temos que nos reciclar. Por exemplo, hoje eu tenho as redes sociais, Instagram, TikTok, Facebook, para a gente poder, YouTube também, para a gente poder levar aí a nossa missão de sempre estar se comunicando com as pessoas. E o importante é que eu ainda posso.